fala sempre. Vacinação. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Para participar com a sua dúvida ou pergunta, é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Só que antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. Bom, e a nossa dica de hoje é sobre um curso que vai ter no dia 30 de agosto, que vai ser realizado pela Associação de Estudos Antropológicos e Culturais. São 3 palestras sobre sonhos, exatamente para mostrar as diferentes perspectivas da comunicação entre os mundos interior e exterior. Compreender o significado dos sonhos é um caminho para o autoconhecimento. As palestras serão realizadas a partir de 10 horas da manhã no Hotel Boulevard Plaza, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1640. Para participar, basta fazer a inscrição pelo telefone 3422-8944 ou pelo e-mail belohorizontgeac.org.br. A entrada é gratuita. Participe e pense em saúde sempre. Bom, falamos das grávidas, das necessidades que elas precisam e dos cuidados que elas devem tomar até por causa dos bebês. Agora, uma coisa que a gente sabe claro, a gente toma vacina na infância, os pais se preocupam. Precisa de algum reforço na adolescência ou quando chega na adolescência, aí esquece, larga para lá, não é criança. E a partir desse momento, quando chega na fase adulta, é possível cobrir alguma falha nessa imunização, seja na infância ou na adolescência? É possível cobrir falhas. A avaliação da situação vacinal do adolescente é importantíssima. 2 razões. Uma você citou, há vacinas que precisam de reforço. Então ele fez vacina contra a coqueluche, contra a difteria, contra o tétano, lá aos 5 anos de idade. Quando ele está com 15 anos, ele está perdendo a proteção para essas doenças. Então, ele precisa de um reforço. Uma outra questão é que todo ano nós temos novas vacinas. E muitas vezes, quando esse adolescente era criança, essa vacina ainda não existia. Então, é uma oportunidade dele ser vacinado. Algumas doenças são mais graves no adolescente do que na criança. Por exemplo? A hepatite A é um exemplo. A catapora é um exemplo. Se você tem um adolescente de 15 anos que nunca teve catapora, é urgente vaciná-lo, porque a partir dessa idade a catapora é bem mais grave do que é na criança. Então é muito importante vacinar sim. Outra consideração que a doutora Silvana já fez muito importante, 17% das meninas e próximo de 30% dos meninos estão iniciando atividade sexual antes dos 15 anos. E às vezes essa gravidez vai acontecer de forma imprevista. Se a adolescente está com a vacinação em dia, né, é pouco provável que ela vá ter algum problema dessa monta. A própria catapora é uma doença que pode causar lesões fetais graves, lesões congênitas graves, né? Então, e não pode se vacinar na gravidez, tem que ser antes da gravidez. Então, manter a caderneta adolescente é muito importante. E aí o adulto é muito parecido. Você vai resgatar aquilo que não foi feito no adolescente, fazer o reforço, ver se surgiu alguma vacina nova, que né? Ele não teve oportunidade de fazer. Hepatite antes não era feita, então, né? é um acompanhamento por toda a vida, né? E, claro, algumas vacinas só podem ser na infância, não podem ser mais feitas no adulto, mas também se passou para essas vacinas, passou o momento mais do risco, né? Sabe por quê? Porque na infância você tem o seu pediatra que te acompanha, está ali do seu lado. Sim. Nessa fase de adolescência, você não tem aquele seu médico de referência. Se você tem um problema, você vai no especialista específico daquele problema, que não necessariamente te acompanha nisso. A minha preocupação hoje é enorme com os meninos. Porque as meninas, as adolescentes, os ginecologistas atualmente
fazem um trabalho muito bom em vacinação. Há 20 anos atrás, o interesse de quem não fosse pediatra por vacina era muito pequeno. Hoje, o interesse dos ginecologistas é enorme e eles fazem esse papel muito importante, porque é onde a menina adolescente vai. Não vai especialista em adolescente, a não ser que tenha algum problema, né? Agora, os meninos é uma grande preocupação. Então, eu vejo às vezes... eu recebo, às vezes, adolescentes masculinos para vacinar que a ginecologista falou. Porque o seu irmão também precisa ir onde está. Então, esse é um grande desafio mesmo, porque não tem esse profissional de saúde que vai chamando. Curiosamente, para as populações de menor poder aquisitivo, onde as equipes de saúde da família funcionam bem, eles têm a caderneta de vacinação. Mais em dia, né? Tem estudos feitos na região metropolitana de Belo Horizonte, em São Paulo, mostrando que a vacinação das classes C e D está melhor do que A e B. Porque ele não recebe esse tipo de assistência no centro de saúde do SUS e ele também não vai a um médico privado que faça essa orientação. Estou falando, é o médico da família, né? O programa de saúde da família. Você queria comentar, doutora Silvana? Sim, aproveitar essa deixa do doutor Zé Geraldo, que ele tocou num assunto importantíssimo. A mulher está mais acostumada à medicina preventiva. Ela vai ao médico, mesmo que ela esteja bem, para fazer as rotinas. E o ginecologista muitas vezes cumpre esse papel. E o homem já vem desde a infância perdendo esse vínculo, foco. E aí a gente vê o seguinte, chega na fase adulta, as mulheres vão casar, fala, doutora, o meu noivo precisa ir ao médico? Ele não sabe, ele não tem médico, ele nunca fez prevenção depois da infância, ele não se cuida, e ele vai ser um pai de família, e ele pode passar doenças para esse filho, e ele pode estar contribuindo para a contaminação da família. Então, é muito importante que os homens tenham esse foco também em se cuidar. Né? E a gente vê até a dificuldade de mais tarde do cuidado com a prevenção para a próstata. Por quê? Porque ele não se habituou a ter esse cuidado. Então, essa chamada dele foi fundamental. Isso é muito importante. Bom, já que a gente está falando aqui dos jovens e das jovens, eu queria falar um pouquinho sobre a vacina da HPV, que ela era feita de particular, né? Agora ela se ampliou e, inclusive, estendeu para meninas jovens. Qual a importância dela? Eu quero que os dois falem. Eu acho que o meu ponto de vista é que a gente não pode falar de vacina HPV sem lembrar que a principal forma de controlar câncer de colo do útero no Brasil é através do rastreamento, é a mulher indo rotineiramente no médico, fazendo a observação do colo do útero e tal. Acontece que com todo esse esforço que se faz no Brasil para você fazer o rastreamento através da citologia, diagnosticar precocemente, é uma doença que o câncer de colo do útero tem período de incubação muito grande, permite a sua detecção, tratamento antes que se torne câncer propriamente dito. Apesar disso tudo, 8.000 mulheres morrem de câncer de colo do útero no Brasil por ano. Então, se nós precisamos melhorar esse programa, nós podemos também contar com o auxílio, que é o auxílio da vacina. Países que vacinaram em massa adolescentes, como a Austrália, com alta cobertura vacinal, já começam a detectar diminuição dessas lesões que são pré-cancerosas. Então, a vacina, na minha opinião, tem um papel importantíssimo de contribuir para o programa de controle do câncer de colo do útero, já que essas meninas estão iniciando atividade muito cedo, isso parece ser irreversível, né, pela história dos outros países, então a possibilidade de infecção é muito precoce, a vacina dá uma excelente contribuição, além do que a mulher, em algum momento da vida, pode se descuidar dos controles, isso acontece por uma proteção, problemas né? diversos, Acaba que é uma proteção a mais. Agora, nós só vamos atingir o que nós queremos, que é reduzir muito o câncer de colo do útero no Brasil, fazendo as duas coisas, a vacinação e somando-se a uma vacinação de alta cobertura, a manutenção de um bom programa de rastreamento, de citologia, e aí embarcando as idades, né? Todas, que é o controle. Todas as idades.
Às vezes as pessoas se questionam por que vacinar uma menina aos 9 anos de idade se ela provavelmente não vai ter a sua iniciação tão precoce. Mas é porque, dependendo da idade em que se faz a vacina, se obtém um nível mais alto de anticorpos. Então, a cobertura é melhor. Então, eu posso vacinar, indicar a vacina para uma paciente de 26 anos? Sim. Ela pode já ter tido iniciação sexual, ela pode vacinar. Mas o nível de anticorpo que ela vai conseguir não vai ser o mesmo do que o da menina que se vacinou mais cedo. E é importante falar também que essa vacina, apesar de no sistema público ainda não estar disponível para os meninos, mas ela pode ser feita nos homens também. Pode também? Sim. Elas são 3 doses, não é isso? São 3 doses. Sendo que agora na rede pública, me parece que a diferença entre para a última dose é diferente da rede particular. O Programa Nacional de Imunizações adotou um esquema diferente, em que são feitas 2 doses com intervalo de 6 meses, enquanto o esquema tradicional, você faz 3 doses durante esses 6 meses, né? Então faz apenas 2 doses. Essa terceira dose fica para 5 anos depois. Essa decisão foi tomada, primeiro, respaldada por estudos que mostram que até essa dose dos 5 anos, a eficácia dessas 2 doses com intervalo de 6 meses é a mesma se a gente fizer as 3. E porque fazendo desta forma, enquanto o Brasil não fabrica a vacina, e a vacina só vai ser fabricada daqui a uns 5 anos, eu posso vacinar mais meninas. Tá certo. Se eu adotasse o esquema tradicional, dos 6 meses, vacinaria só 2 idades nesses 5 anos. É o que tem que lembrar de daí a 5 anos voltar para o terceiro. O grande desafio desse programa. É o grande desafio. São exatamente todos esses reforços. Ai, gente, acabou o tempo de novo desse bloco, mas daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre essas e outras vacinas. E eu queria ver se dava tempo da gente falar sobre vacinas no momento de viajar, o que é preciso, que cuidados são necessários. Bom, agora um rápido intervalo. Liga pra gente, ainda dá tempo. 3209-0119 ou envie e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Vamos para o intervalo rápido e voltamos daqui a pouco.